começando aqui o nosso noticiário informativo de quarta-feira. Vamos repercutir a política nacional porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse nesta terça-feira que os deputados vão apreciar amanhã um pedido de urgência para acelerar a tramitação do projeto das fake news. Caso o requerimento seja aprovado, o texto fica liberado então para ser votado no plenário, que deve ocorrer já na próxima segunda-feira, ou melhor, na próxima semana, indicou então o Arthur Lira. O assunto das fake news nós deveremos votar amanhã à urgência. Estamos ainda discutindo o texto com o relator do Senado, as lideranças partidárias, disse então o Arthur Lira. Então, para confirmar, o texto deve ir a plenário no dia de hoje, Porque ele afirmou ontem. O relator da proposta, Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo, acusou as plataformas digitais de abuso de poder econômico por interferirem no debate público que institui uma regulamentação do setor. As críticas mais contundentes foram direcionadas ao Google, que, segundo o parlamentar, resiste a remunerar conteúdo jornalístico como forma de combate à desinformação. Nesta terça-feira, Lira falou sobre esse trecho do projeto que deve ser ajustado. Ele disse o seguinte: o relator está com um texto maduro, pedindo para ser pautado há várias semanas. Já foi negociado com todos os partidos da Câmara, já foi conversado com o governo, todos os que vão participar do enredo, mas não há consenso, principalmente com as Big Techs. Tem alguns ajustes que precisam ser feitos. Eu acredito que precisam ser feitos, principalmente no artigo 38. Precisa ficar bem clara aquela redação para que todos se sintam contemplados e atenda a todos de maneira retilínea e igualitária, disse o Arthur Lira. E aqui, Bizarro, entra num campo da subjetividade que é muito complicado. O que seria fake news? Uma notícia pela metade, Você está falando de plataformas privadas. Quem é que vai controlar isso? Quem é que é o censor? Da onde virá o julgamento de uma notícia completa, incompleta ou falsa? Muitas dúvidas, muitas perguntas, poucas respostas. Eu acho que daqui a pouco o Congresso vai querer revogar a lei da oferta e da procura. É mais ou menos esse caminho. A internet nasceu exatamente pela abundância de informações, para não ter regulamentação. Mas circulam notícias falsas. Ora, cada um de nós que faça o seu crivo, Agora, querer engessar algo ingessável, me parece que nós vamos entrar aí numa roubada. Mas vamos ver. De repente o texto pode até trazer algum tipo de avanço. Vou dar um voto de crédito, mas acho inócua essa lei e eu acho que ela não vai emplacar. Muito bem, 6 horas mais 15 minutos, 6h15. E o presidente do Partido Socialista Brasileiro, PSB, o Carlos Siqueira, confirmou que a legenda fará a indicação oficial ao PT da pré-candidatura de Geraldo Alckmin à vice-presidência da República durante um evento na manhã desta sexta-feira em um hotel na capital paulista. Do lado do PSB estarão presentes os ex-governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin e Márcio França, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e o prefeito de Recife, João Campos. Do lado do PT, esperada a presença do ex-presidente Lula e do presidente nacional do partido, a Gleice Hoffmann. Lula, inclusive, deu declarações na terça-feira, ontem, sobre a chapa com o ex-governador paulista. Então, eu e o Alckmin podemos estar juntos na chapa. Eu vou ter uma reunião na sexta-feira com o PSB, que vai propor o Alckmin de vice. Isso nós vamos levar para discutir no PT. E você pode ficar certo que, se nós estivermos juntos, vamos reconstruir o Brasil, porque somos dois democratas, gostamos da democracia, exercemos a democracia e temos como prova o exercício dos nossos mandatos. Enquanto a chapa nacional caminha para formalização nos próximos meses, os dois partidos ainda precisam definir alianças nos estados. Olha, em São Paulo, onde Márcio França não pretende recuar da candidatura em favor de Fernando Haddad, a situação está indefinida, O cenário também é complicado no Rio, porque o PSB insiste em lançar Marcelo Freixo e Alessandro Molon, apesar da oposição pública da direção nacional e estadual do PT. Esse é o problema, quando você tem muitos caciques, Essa aliança aí do PSB com o PT tem o problema aqui em São Paulo. Haddad aparece em primeiro lugar nas intenções de votos, o Márcio França está ali na segunda posição, é forte candidato, já foi governador do estado, já foi vice, E ele tem intenções de avançar nessa questão. Com a proximidade do PSB ao PT, fica difícil você não ter uma composição, Não dá para lançar dois candidatos, O PSB vai de vice do PT e aqui em São Paulo disputa com Haddad. Não faz o menor sentido. Quanto ao Alckmin chegando no PT sendo vice, ele será testemunha da volta
do descondenado Lula à cena do crime. Um dos maiores entusiastas da candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, o senador Álvaro Dias, afirmou nesta terça-feira que as manobras do ex-ministro não tiveram a afinidade que a política exige e que seu desgaste pode ser irreversível, Cafeu. Ele afirmou o seguinte, Bizarro: talvez esse desgaste revele inaptidão dele, Moro, na atividade política. É um desgaste irreversível, talvez. Nós não podemos deixar de reconhecer que as manobras efetuadas não tiveram a afinidade que a política exige. Olha, na segunda-feira, o senador, que soube da ida de Moro à União Brasil pela imprensa, afirmou que Moro seria bem-vindo de volta ao Podemos, partido que deixou sem mesmo comunicar a direção nacional. O senador disse o seguinte: eu não teria dificuldade em recebê-lo e imagino que o partido também não. Álvaro Dias revelou que Moro desejava ir para o partido maior desde o ano passado. A ideia que o senador sempre rechaçou. Eu entendi que a busca de uma estrutura maior tinha por objetivo dar competitividade à sua candidatura. Ele imaginava que no Podemos não teria condições de ser indicado como candidato no Centro Democrático. E eu alertei: olha aí, há um equívoco, na União Brasil há forte rejeição. Agora, comprovadamente, ele não é mais candidato. Portanto, sepultou o sonho de ser presidente da República, declarou Álvaro Dias. Olha, lembrando que Moro trocou o Podemos pela União Brasil na última quinta-feira. E apesar do pouco tempo na sigla, da sigla de Luciano Bivar, vem enfrentando resistências internas, principalmente vindo da ala do DEM, liderada por ACM Neto, que não aceita a candidatura à presidência. No sábado, a cúpula do partido União Brasil fechou um acordo restringindo o projeto político do ex-juiz ao estado de São Paulo. E nós estamos provocando você, nossa audiência. O que você acha, diante desse quadro e apontamento do Álvaro Dias, que é um político respeitado e antigo na política, de que é irreversível, que o Moro morreu como candidato à presidência da República? Você acredita nisso ou não? Você acha que ele ainda tem chances de ser uma boa opção da terceira via, confrontando com a polarização entre Lula e Bolsonaro? Queremos a sua opinião. WhatsApp, Facebook ou YouTube. 6h mais 20, 6h20, continuamos aqui repercutindo a política. 4 partidos em protocolar uma representação na Câmara contra o deputado o Eduardo Bolsonaro. O PT, PCdoB, o PSOL e também a Rede Sustentabilidade. As denúncias foram motivadas por um comentário feito por Eduardo em resposta a uma publicação da jornalista Miriam Leitão. Como noticiamos ontem aqui no Cidade 360, o deputado disse, abre aspas, ainda com pena da cobra, fazendo alusão à tortura sofrida por Miriam Leitão. Lembrando, durante a ditadura militar, ela ficou trancada em uma sala com uma cobra quando estava grávida. O Conselho de Ética agora define se aceita ou não as denúncias contra o deputado. Em vídeo divulgado na internet, o deputado não explicou se estava se referindo ao episódio da ditadura, disse que não é extremista e mostrou vídeos e manchetes que, segundo ele, disseminam um discurso de ódio contra a família Bolsonaro. Abre aspas então para a fala do Eduardo. Sobre essa questão da cobra, tem apenas a palavra da Miriam Leitão dizendo que isso ocorreu. Agora, se nós formos olhar os fatos daquele período histórico, dos anos de 1960, 1970, eu queria saber onde é que está a indignação do pessoal que está me acusando de torturador e extremista quando explodiram a cabeça de um almirante e mataram o jornalista Regis com uma bomba no aeroporto de Guararapes, fecha aspas, disse Eduardo Bolsonaro nesse vídeo. Caso o Conselho de Ética da Câmara aceite o processo e haja prosseguimento, será escolhido um relator para a matéria e Eduardo Bolsonaro será notificado a apresentar a defesa. Em última instância, se o processo evoluir e chegar à votação em plenário, para cassar o mandato é necessária a maioria absoluta com pelo menos 257 votos. Olha, também nas redes sociais, a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, classificou o comportamento do parlamentar como apologia à tortura e disse que ele não pode ficar impune. A jornalista Miriam Leitão, por meio de redes sociais, agradeceu o apoio que recebeu de colegas, amigos e pessoas públicas. Disse ainda que as mensagens deram força para ter esperança no Brasil e no futuro da democracia. A Miriam Leitão errou por colocar em xeque a democracia quando o presidente Bolsonaro não, volta e meia, inclusive ontem em depoimento, ele garante a democracia, inclusive dizendo que as Forças Armadas são as grandes guardiães da democracia. E erra o Eduardo Bolsonaro por rememorar assuntos tão delicados que ele não presenciou, palavra contra palavra. Vai ter agora a penalização adequada. Imagino que diante do quadro de fortalecimento do partido do PL, que
está abrigando a família Bolsonaro, talvez pare ali na comissão de ética. Mas é um desgaste, como eu disse, desnecessário. Deixa a história ser contada como ela efetivamente foi e não é necessário agora, neste momento, rememorar nada disso. Nós temos que, como sociedade, crescer. Houve sim um período de exceção no Brasil e nós temos que trabalhar para que a redemocratização brasileira seja plena. Vivemos uma democracia muito jovem, que vem ali da primeira eleição direta com Collor, em 1990. Então, se a gente comparar o Brasil com o resto do mundo, nós somos ainda crianças nessa prática democrática. Vamos avançar neste caminho. Liberdade de expressão é uma coisa, ofensa é outra. 6 horas mais 23 minutos, uma ótima manhã de quarta-feira, hoje dia 6 de abril. Obrigado pela audiência e pela preferência aqui no Cidade 360. Lembrando que a Receita Federal prorrogou o prazo para o contribuinte entregar a declaração do imposto de renda. 31 de maio, hein? Mas o calendário de lotes de restituição do imposto de renda de 2022 continua o mesmo. Nesse caso, o pagamento dessas restituições continua nos lotes que vão de maio a setembro. A novidade da restituição desse ano é que o contribuinte pode receber o dinheiro restituído o imposto via Pix, assim como fazer o pagamento da DARF, que também poderá ser feito via Pix. Olha, o primeiro lote, de restituição será pago em 31 de maio e recebem as pessoas que têm prioridade legal, contribuintes idosos acima de 60 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. Depois das prioridades, as restituições são pagas de acordo com a data do envio da declaração. Quanto mais cedo entregar, mais cedo o contribuinte pode receber. O segundo lote será pago em 30 de junho, o terceiro 29 de julho, o quarto em 31 de agosto e o último em 30 de setembro. O cidadão que está nos ouvindo, não é porque prorrogou para 31 de maio que você vai deixar para o dia 30 de maio. Aproveite esse tempo maior para fazer as coisas aos pouquinhos, para não dar correria. Sei de gente que estava aí se torturando, nossa, tá chegando o fim de abril. Mais um mês, mas insisto, não é para deixar lá para o fim de maio para fazer o imposto de renda. Teremos aqui 2 feriados no mês de abril, que tal dedicar aí pelo menos umas 2, 3 horas para essa elaboração? Não sabe fazer? Procure um economista, um contador da sua preferência, um administrador, ou seja, alguém que entenda do imposto de renda, pague para ele fazer, mas não deixe para a última hora.